Olha o picolé, picolé, capelinha! Eu sou João do camarão. Camarão é no espetinho. 60% de desconto, tá ótimo. A senhora tá bonita com essa roupa. O senhor aceita um café, uma água, um chá? Você sabe vender? Vem falar comigo, porque esse é um espaço para a gente dialogar, para a gente trocar sobre oratória com técnicas de teatro. Muito prazer, eu sou Ellen Villanova, sou jornalista há 20 anos e atriz há cerca de 27 anos e juntando essas experiências, eu vou te ajudar a ter segurança para falar bem em qualquer situação. E hoje o nosso assunto é venda. Como as técnicas de teatro no exercício da oratória vão ser capazes de te ajudar a vender mais, a vender melhor. O que é venda, gente? A primeira coisa que a gente pensa é na negociação. Quando a gente vende, a gente está negociando. Se a gente usa a palavra negociar, a gente está falando de relacionamentos. A gente está falando de troca entre dois seres humanos. No mínimo, você está querendo trocar o seu produto pelo dinheiro de alguém ou vice-versa. Você está querendo comprar e a pessoa está querendo vender. Existe sempre uma troca, um relacionamento. Até quando a gente vende uma ideia, se vende para alguém, numa amizade, ou numa conquista amorosa, ou numa entrevista de emprego, tudo isso é venda. A forma como a gente se porta para tentar conquistar algo de uma pessoa, a gente pode chamar de um relacionamento de negociação e, por que não, de venda, assim, em um determinado aspecto até filosófico, mas o que eu quero falar é que a venda é humana, a venda é troca, é relacionamento. E o que é que o teatro pode ter a ver com isso? Na minha técnica, na Tech Ellen Cole, do curso de oratória Ellen Villanova, o que eu trabalho é uma oratória humana, uma oratória realmente humanizada, que vai para muito além da fala, da verbalização, mas que vai para o nosso corpo, para a nossa voz, para o nosso olhar, para as nossas intenções, para a nossa postura, o status que nós nos colocamos perante o mundo, se ele está muito baixo, se ele está muito alto, se eu me coloco como uma pessoa soberba no mundo, se eu me coloco como uma pessoa muito retraída, muito tímida. Tudo isso são circunstâncias, são fatos, são aspectos que vão importar nessa nossa negociação, na forma como a gente vai olhar para o outro, na forma como a gente vai se relacionar para que essa venda se construa nessa relação que com certeza é uma relação existente. O que a gente precisa primeiro é conectar essa pessoa a gente. A gente já fez um episódio do Falando com Ellen sobre como reter a atenção do seu público. E aqui não é diferente. Você vai precisar reter a atenção do seu cliente, fazer com que ele esteja conectado às suas intenções, conectado a você e fazer com que ele confie em você. E a gente confia em pessoas, a gente confia em seres humanos. Então, é bom que você mostre quem você é, com uma certa naturalidade, com empatia, com humanidade. Você ali é uma pessoa que está atendendo outra pessoa. A gente precisa mostrar interesse. Não basta a gente ter interesse, não basta a gente ter uma emoção, um sentimento por aquela pessoa. A gente precisa demonstrar aquilo para que aquilo fique claro naquela relação e construa-se, então, uma troca, uma verdadeira empatia que faça a pessoa querer prestar atenção em você, querer prestar atenção no seu produto. Quando você é mal interpretado, quando você diz uma coisa e a pessoa entende outra, quando você não é claro na sua mensagem, quando você é mal educado, arrogante, isso com certeza vai afastar o seu cliente de você, não tenha dúvida nenhuma. O que está em voga ali não é exatamente o produto ou o dinheiro, mas é o relacionamento. As consequências vão ser o produto e o dinheiro, acredite. A não ser que você esteja vendendo uma coisa muito rara e de extrema necessidade. Por exemplo, nessas épocas em que o álcool gel, não importa se você for super grosseiro com a pessoa quer comprar aquele álcool gel, tá faltando na casa dela, o único que tem ali na farmácia, ela vai comprar. Mas em se tratando de outros aspectos de um comércio normal, em que você tem concorrência, você precisa, assim, ter uma humanidade, um afeto na hora da construção daquele relacionamento. Eu, por exemplo, já saí de alguns restaurantes por conta de ter sido me sentindo mal atendida. Especialmente meu marido, que é um pouco mais impaciente do que eu. Então a gente chega e não tem um atendimento bacana, o garçom fala de forma grosseira, a gente sai,
Porque se você, afinal de contas, a gente sai para um restaurante para se divertir, para comer uma boa comida, para se distrair, para se sentir bem, para não ter que cozinhar. Então são tantas coisas agregadas que você precisa se sentir bem naquele ambiente. E isso também é uma venda. O garçom também não está só lhe servindo, ele está vendendo aquele restaurante para você, está vendendo aquela imagem, aquele produto. Então a gente pode dividir em dois aspectos. A gente tem o aspecto estrutural da venda, que a gente colocou olhar, a postura, a nossa voz, o fato em si, se é barato, se é caro, se a qualidade, o fato em si que norteia aquele produto e subjetivamente os nossos argumentos, onde vamos pegar no calo daquela pessoa, na dor daquela pessoa, aquilo que a pessoa quer, na simpatia, na empatia, no interesse que você tem pelo outro, nas suas emoções, porque somos humanos. E sempre vão existir coisas boas e coisas ruins nos produtos. Então, no que é que vamos focar para atingir aquele ser humano que precisa daquela coisa boa especificamente? E aí eu tenho uma frase aqui que eu anotei aqui para dizer para vocês, que na realidade é uma música, que quando eu chego num restaurante, como já aconteceu, e que a gente se sente maltratado e a gente vai embora, a nossa vontade é de pedir não só para o garçom, mas para um vendedor, que a gente cante pra ele a música de Tim Maia. Me dê motivos, mas não é pra ir embora, é pra ficar, gente. O cliente entra na sua loja, ele quer ficar, ele quer comprar, ele tá disposto, ele já tá ali no cerne dele, já tá dentro dele a vontade de consumir alguma coisa. Então, dê motivos a ele, dê bastante motivo a ele para que ele possa ficar e para que ele possa comprar, porque ele já quer isso. Então, é aquela história que eu sempre digo, que o público vai ao nossa palestra, ao nosso evento, ao nosso show para gostar. O cliente também, ele entra para gostar. Ele entra porque ele tem interesse em alguma coisa, então não faça com que ele vá embora. Como é que o teatro ajuda a gente nisso? O teatro, na realidade, eu comecei a perceber isso dando aula de teatro normal, ainda não era o objetivo da oratória em si. Os meus alunos voltavam dizendo que estavam comercializando mais, que estavam se sentindo mais seguros. Da onde eu tiro a causa disso? Eu tiro muito do que a gente percebe de empatia que o teatro nos dá. Quando eu digo assim para as mães, coloca o seu filho no teatro, criança, coloca no seu filho no teatro, adolescente, porque essas crianças às vezes começam com a maldade, o adolescente também numa retração, numa timidez, e aí vem também o bullying, uma certa maldade mesmo com o ser humano, às vezes uma forma de se defender e que esquece a dor do outro, que o outro tem dores. E o teatro, quando a gente percebe as diversas emoções que a gente tem, nas diversas situações, a gente acaba tendo uma maior empatia pelas pessoas, e a gente acaba entendendo o sentimento do outro, a gente acaba nos confortando de perceber que o outro também tem suas razões e que a gente pode pedir desculpas, que a gente pode também confortar o outro naquelas dores que ele sente. Então o teatro permite essa empatia por causa das cenas, por causa dos jogos lúdicos, enfim, o teatro de uma maneira geral. Nas técnicas de teatro adotadas por mim para o curso de oratória, eu também busco alguns exercícios lúdicos, algumas práticas, alguns jogos teatrais que trazem essa conexão pra gente, da gente conseguir ter empatia pelas pessoas. Porque quando a gente está num palco, quando a gente está discursando para uma plateia, quando a gente está fazendo um show, tem sempre um relacionamento também, uma expectativa que vem do outro lado. Quem são essas pessoas? Quais são os interesses dela? O que é que elas precisam? O que é que elas querem ouvir naquele momento? Eu vou dar uma aula importante, uma aula para sei lá, de repente eu sou médica e vou dar uma aula para alunos de medicina que precisam aprender um determinado tipo de procedimento. Quem é aquele público? Que tipo de conhecimento ele precisa de mim? Eu vou dar uma palestra motivacional. Quem é esse público? Por que razões eles estão buscando o tipo de palestra daquela? Então isso tudo vai modificar o seu discurso, vai modificar a sua oratória, a partir do momento em que você cria uma empatia, cria uma possibilidade de relacionamento com essas pessoas, uma vontade de compreender esse público. E sem dúvida, isso vai para a venda também. A forma de você se relacionar, de você se colocar para o seu cliente, isso também vai contribuir. Então, os meus alunos voltavam com esse resultado, com esse feedback para mim, falando, olha, eu tô vendendo mais.
E eu não sei direito por quê. A gente chegava nessa análise de olhar, de se concentrar, de prestar atenção, e as próprias técnicas mesmo do teatro relacionadas, que a gente pode relacionar às vendas, que eu vou falar ainda aqui durante esse episódio do Falando com Ellen, em que, por exemplo, você tem uma estratégia que eu gosto muito, é que... Ai, gente, já falo agora no de outro. Vamos lá. Tem uma estratégia que eu gosto muito, que é assim, você não dá muito tempo da pessoa pensar. Você tá ali, é uma estratégia do humor. O que é que isso acontece? No humor, tem determinadas falas, se você pensar bem, Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça, nos filmes ou no espetáculo de teatro, ele não para de falar. Ai, não sei o que, com a Mônica Martelli lá nos Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Ai, é Fernanda o nome da personagem. Ai, Fernanda, eu tô aqui nos Estados Unidos, olha, minha filha, você cala a boca, porque agora eu vou seguir, vou seguir aqui na Nova York, eu vou sentar... Ele não dá muito tempo. O humor, quando ele dá o tempo da gente pensar, às vezes a gente perde o timing da piada. Eu aprendi isso com o Cláudio Simões, fazendo um espetáculo, um diretor maravilhoso, um grande amigo, que eu tinha uma cena em que eu tinha que falar um monte de coisa... E ele dizia, Ellen, tem que ser rápido, tem que ser no tom... Ele me ensinou isso. Não tem que dar tempo das pessoas pensarem sobre a loucura que você tá falando. Uma piada tem que enganchar na outra, tem que ter uma causa, uma causalidade naquele momento, causalidade naquele momento, para que não dê muito tempo da plateia pensar, de raciocinar e simplesmente ir se conectando à sua piada. Então eu pego um pouquinho dessa estratégia do humor para venda também. É você não dar muito tempo, você entrando com um argumento com outro, com uma informação com outra, e a pessoa vai se conectando ao seu produto, ela vai gostando, ela vai se encantando por aquilo, e aquilo vai criando uma conexão. Ah, eu vou fazer isso o tempo todo? Não. Tem horas também que vai ser importante você dar aquela pausa para entender o que o seu cliente quer. Deixa ele falar, porque a partir do que o outro vai te dizer, você também vai criar suas conexões, as suas estratégias para continuar com a sua argumentação. Porque o mesmo produto pode ter diversas características e parte dessas características vai interessar a um público X, a outra parte vai interessar a um público Y. Então, vamos esperar para ver quem é esse público, vamos tentar entender quem é essa pessoa que quer comprar, para enfim oferecer aquilo que você tem de melhor dentro do produto, quais são os fatores, quais são os argumentos melhores para se enquadrar naquela pessoa. Então, assim, no teatro de uma maneira geral, os meus alunos que só faziam teatro estético com o fim de montar espetáculos, personagens, eles já tinham isso intrínseco neles, meio que inconsciente até, do olhar e da empatia. Agora, quando eu falo disso mesmo na oratória de vendas, a gente já tem estratégias mais claras, como essa que eu utilizei agora. Eu pego do teatro a questão do humor, de não dar tempo de pensar, e também insiro na minha venda, porque isso faz com que eu conecte a pessoa, não dê tempo dela se afastar e pensar que é caro, de pensar... Parece meio maquiavélico, gente, mas estratégia de venda, estratégia de sobrevivência, enfim. A gente precisa vender também os nossos produtos. E desde que você não esteja fazendo mal, desde que você não esteja vendendo algo que você não acredita, algo que vai atrapalhar a vida da pessoa, que mal há se você até convencê-la, sabe? Sabe um amigo que a gente conversa com ele tá passando por uma situação péssima, e enfim, um relacionamento destrutivo, abusivo, e você já falou pra ele 1000 vezes, também não quer se meter tanto, mas aí de repente ele te deu essa abertura, você vê que tá no caos mesmo, e você começa com mais amiga. Isso aí, você não tá vendo que esse cara faz isso, esse cara faz aquilo, esse cara... E quando você preenche aquilo de argumentos e que você faz a pessoa enganchar uma coisa na outra, um argumento no outro, e realmente perceber que ela tá numa situação caótica, ou no emprego, pra gente ser mais uma situação mais fria, sem envolver relacionamentos amorosos, no emprego. Diz, minha filha, você acorda todo dia a tal hora, você tá fazendo isso, você não dá muito tempo da pessoa pensar. Você não almoça, você não tá se cuidando, você não faz academia, você tá toda bagunçada, você vive desarrumada. E pra quê? Pra ganhar X por mês? Será que esse dinheiro vai fazer falta? Sabe? Então, são formas de a gente lidar com as pessoas no dia a dia até, que a gente tá vendendo uma ideia. Sai desse emprego, que esse emprego tá uma bosta pra você. Sabe? Então esse tipo de coisa assim, que sai desse emprego, que esse emprego tá muito ruim pra você, não vai lhe fazer bem. Então são estratégias também da gente defender opiniões, defender argumentos. A conquista do seu cliente também é uma coisa muito interessante, é uma conquista real, verdadeira. Você pode estar pensando aí, poxa, ela é cheia de estratégia, né, pra vender, pra negociar, mas gente, vende um interesse real, vende um interesse realmente
é realmente muito sincero. Eu passei a vender algumas coisas na minha vida. A primeira venda que eu fiz foi de um programa de rádio que eu tive, em que eu precisava comercializar. Eu inventei o programa, ninguém me convidou para fazer, eu queria fazer, então fui numa rádio, comprei um espaço e precisava vender, comercializar aquele horário comercial, aquele horário que eu iria fazer o meu programa, mas precisava ter também uma parte comercial para conseguir pagar a rádio e também pagar o meu trabalho. Então eu comecei a comercializar. Foi nesse momento que eu comecei a visitar as lojas da cidade, vender meu produto, dizer por que aquilo ia ser interessante. Mas era um programa feminino. Então, um nome até que eu gosto muito. Um dia eu vou falar esse nome aqui, criar um quadro aqui pra vocês sobre isso. Mas eu tinha esse programa e eu buscava pessoas que realmente tivessem interesse, em que seria interessante para essas pessoas anunciarem no meu programa. Então, quando eu já buscava com honestidade, com a sinceridade e sabendo que aquilo poderia ser muito positivo para aquela pessoa também. Então, eu já ia tranquila. Não tinha dilemas éticos. Eu já sabia que aquilo era interessante. Eu só precisava convencer aquela pessoa a estar comigo, a perceber que aquela era uma oportunidade dela crescer no mercado, dela também se expor de uma forma muito bacana, associada a um produto bacana. É como quando eu ia vender os meus espetáculos de teatro aqui na cidade de Vitória da Conquista, onde eu moro atualmente. Eu chegava muitas vezes para as pessoas e já ouvi gente dizendo: mas eu não vou te ajudar agora não. Como se a gente precisasse na cultura de uma ajuda, de uma caridade. E não é isso. Cultura é cultura. É um espaço de entretenimento, um espaço em que você vai colocar as pessoas num ambiente confortável, divertido, e que elas vão se sentir extremamente felizes de estarem apreciando uma obra de arte, um espetáculo teatral, e sorrindo, e vão associar aquela marca àquele momento de prazer. Então eu dizia para essas pessoas, olha, eu não estou te pedindo ajuda, eu estou lhe oferecendo uma oportunidade, eu estou lhe oferecendo um espaço para você falar diretamente com o seu público, porque essas pessoas que vão estar lá assistindo a esse tipo de espetáculo são pessoas que costumam consumir esse tipo de produto. Então eu estou te buscando não de maneira aleatória, eu estou te buscando porque vai te interessar esse público e você vai poder se comunicar com ele diretamente, criando uma ação estratégica, criativa, no momento de prazer, no momento em que essa pessoa está completamente disponível para gostar de tudo que ela for ver naquele momento. Então vai associar a sua marca a esse prazer. Então esse era um argumento que eu usava de uma maneira muito forte. Graças a Deus, conquistei muitos empresários parceiros desses espetáculos, felizes de estarem patrocinando a cultura. Esse é só um aspecto para eu contar que vem desse relacionamento, vem dessa troca, de você já buscar alguém que tem interesse real no seu produto, ou alguém que possa ter um interesse real no seu produto. E aí você não tem dilema ético nenhum, porque você sabe que você está vendendo de uma maneira que vai ser bom para todo mundo. Eu acho que negócio bom é negócio que é bom para todo mundo. E eu entro nesse aspecto para te falar, por exemplo, que você tem que pensar muito naquilo que você vende. Imagina você estar numa farmácia e vender um medicamento caríssimo para alguém que precisa muito daquele medicamento. Não tô falando de vender vitamina C, ácido hialurônico, sei lá, essas coisas que a gente bota no rosto, cremezinho, que é tudo caro, que é pra vaidade. Não, tô falando de um medicamento caro para alguém que precisa comprar. E com que cara você vai olhar para essa pessoa para dizer o preço daquilo? Que esforço você vai fazer para conseguir aquele desconto? Que você pode anotar o telefone dessa pessoa para quando tiver um desconto avisar? De que forma você vai se relacionar verdadeiramente? E é por isso que eu gosto tanto de tudo que eu tento passar aqui pra vocês. Porque vem de uma humanidade, de uma vontade de ajudar as pessoas, de uma vontade de só fazer negócio que for bom pros dois lados. De você vender, de você comercializar, de ser o seu trabalho, mas também de ser uma oportunidade pro outro, de você vender aquilo que é interessante pro outro e vender da melhor forma, com o melhor carinho possível. Nessa época difícil que a gente passou, que a gente tem passado ainda, né, recentemente, não quero citar nomes aqui, enfim, até porque isso não tem sido legal nas redes sociais, a gente tá falando tão especificamente do momento atual, mas eu liguei para muito dos meus clientes que hoje nem são mais clientes comerciais, porque eu não tenho trabalhado mais com isso. Tinha uma revista que eu comercializava, comerciais, publicidade para essa revista, para uma revista de saúde que eu tinha com minha sócia, já comercializei para espetáculos de teatro, para meus programas de rádio, enfim, então sempre voltada para isso, porque a gente tem que saber fazer acontecer. A venda, na realidade, para mim foi uma necessidade. Nunca trabalhei especificamente com venda.
vender alguma coisa para alguém, eu vendia para mim mesma. Então eu vendia meus espetáculos de teatro, meus programas de rádio, minha revista, coisas que eu precisava vender para sustentar o meu trabalho. Então eram coisas extremamente verdadeiras para mim, coisas que eu realmente acreditava. Então ainda fica muito mais fácil você vender. Mas enfim, eu tenho esses clientes e eu verdadeiramente me preocupei com eles durante esse período. Como eles estavam? O que eles estavam fazendo? Será que eles tinham precisado demitir pessoas? Tem uma parceira minha de um posto de gasolina. Então ela tem um posto muito grande na BR, na estrada. E foi uma das primeiras pessoas que eu procurei. Porque na realidade eu tinha pensado nos caminhoneiros que paravam muito ali. Porque lá tem churrascaria, tem uma espécie de lugar para descansar, tem banheiros bons, enfim, é toda uma estrutura montada com lotérica, farmácia, para atender esse caminhoneiro que estava trabalhando na estrada. Então eu liguei para ela. Não tinha nenhum interesse de comercializar nada para ela, até porque, como eu disse, atualmente não tenho trabalhado com isso, mas eu quis ligar, eu quis saber verdadeiramente. Será que isso não cria um relacionamento posterior? Eu fiz isso de vontade, de verdade, de preocupação mesmo. Claro que é uma pessoa que tem muita grana, né? Uma dona de posto de gasolina. Mas eu estava falando de funcionários, de pessoas que precisavam daquele trabalho, dos caminhoneiros que contavam com aquele posto. Então, interesse real pelas pessoas que, com certeza, eu não sou inocente de pensar que aquilo não tem um retorno no futuro. Claro que tem. Tem uma simpatia. Poxa, ele ligou, ele se preocupou, mas aquilo foi verdadeiro. Eu realmente queria saber como estava. Assim como liguei para outro parceiro que tem uma agência de viagens, mas que tem uma adega também de vinhos. Ele falou, realmente as viagens não estão legais, mas a adega tem vendido mais e tal. Então a gente tem uma troca, a gente também tem informações sobre o comércio local. Isso ajuda também a gente até a gente faz com que nós possamos ser melhores vendedores no futuro também, entendendo as dificuldades pelas quais as pessoas passam. E gente, pare de tratar o seu cliente que tem dinheiro como alguém superior, que não precisa das coisas e que tá tudo bem com ele, que eu não vou me preocupar com ele. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades, suas preocupações. Uma vez eu ouvi de um empresário riquíssimo em Salvador, que eu fazia comercial para ele, que ele disse, Ellen, hoje eu não posso parar. Eu tenho dinheiro para parar, eu tenho dinheiro para não trabalhar nunca mais na minha vida. Mas eu não posso parar porque tem X famílias dependendo de mim, da minha empresa. Então, que às vezes a gente pensa que é uma libertação, tem dinheiro, pode largar o trabalho. Também às vezes é uma prisão. Então, é bom a gente se conectar com essa humanidade de todos os lados e não achar que porque fulano tem dinheiro ou fulano não tem, que isso determina felicidade ou não na vida. Então, esse aspecto do teatro, ele traz muita simpatia pra gente, essa vontade da gente estar conectado com o outro. Tem mais 2 exemplos aqui que eu queria citar. Um de um aluno meu que é corretor de imóveis, que passou a gravar vídeos depois do curso de oratória com técnicas de teatro, ter o seu próprio canal, ter o seu próprio grupo de clientes que já gostava de consumir aqueles produtos, de alugar com ele, de vender imóveis com ele. Então ele começou a criar relacionamentos mais fortes também, ter sua própria rede social, divulgando esse tipo de trabalho. Ele inovou dentro do trabalho de corretagem de imóveis, pelo menos ali diante dos parceiros, diante dos pares que ele estava acostumado a lidar, com essa estratégia de vídeos e se sentindo mais confortável, se relacionando melhor com as pessoas e criando vínculos mais sólidos, vínculos mais afetivos com seus clientes, porque isso faz toda a diferença. E você pode dizer para mim, Ellen, mas eu nunca vou ser um bom vendedor, eu não sei passar credibilidade. Gente, é passar a olhar, confiança em você, confiança no seu produto. Eu digo isso porque, assim, as coisas que eu procurei vender na minha vida, que eu precisei vender na minha vida, eram coisas em que eu confiava muito, coisas, assim, que faziam muito sentido pra mim, que faziam e que com certeza conseguia fazer sentido pras pessoas. Eu confiava em mim e eu olhava no olho. E a partir daquele momento em que eu olhava e que eu sentia quem era aquela pessoa, vinham os argumentos necessários para aquela negociação específica. Quem é aquela pessoa? Quais são os interesses dela? Onde eu vou mexer ali naquelas características dela que vai tocar para que ele esteja comigo naquela empreitada, para que ele esteja comigo naquele produto, para que ele confie em mim, para que a gente vá junto para aquele sucesso que não vai ser só meu, vai ser dele também. Então, são essas 3 coisas
mais claramente, é o seu olhar para a pessoa, a sua confiança em você e a confiança no que você vende. Nem sempre a gente tem a oportunidade de vender aquilo que a gente acredita muito. Se você não tem, tenta vender outra coisa. Tenta vender outra coisa. Não venda aquilo que te machuca eticamente, aquilo que você não acredita. Sabe, assim, programa de emagrecimento em 10 dias e você tentar convencer alguém que aquilo vai ser real, isso não se sustenta ao longo do tempo. Então, seja coerente, seja verdadeiro, tenha bom senso naquilo que você faz, para que você até deite de noite com a cabeça tranquila no seu travesseiro. Vamos tentar também deixar esse cliente fascinado pelo seu produto. Quando a gente tem entusiasmo, alegria, eu acabo falando das mesmas coisas nos meus vídeos, porque eu já tive um vídeo específico sobre entusiasmo na hora do discurso. Esse entusiasmo se repete aqui também na venda. Quando a gente acredita muito naquilo que a gente está vendendo, a gente tem um entusiasmo por aquilo, tipo, gente, essa água é maravilhosa, eu quero comprar essa água. Ela é tão fresquinha, ela é tão gostosa, desce assim, sabe, ela não tá gelada, ela não tá quente, ela tá fresca, água de cachoeira, olha que delícia. Isso aí com certeza vai fazer a pessoa ter vontade de beber essa água também, porque você tem entusiasmo naquilo. Então aquilo vai fazer com que esse entusiasmo também passe para outra pessoa. Então, se anime com o seu produto, passe alegria. Um dia desse eu vi uma live de Fábio Porchat, que ele falou uma coisa, eu nunca consegui ver uma live toda de alguma pessoa, porque, enfim, são 1000 coisas a se fazer. Mas eu peguei num ponto muito bacana, assim, graças a Deus que eu vi essa parte, porque me tocou bastante. Ele disse assim, o entrevistador perguntou pra ele, o que é que faz você acreditar no projeto de alguém? Muitas pessoas te apresentam um projeto o tempo inteiro, de vídeos, ideias, de filmes. O que é que faz você consumir aquela ideia? Que é uma venda também. Você vende uma ideia, você vende um produto. Seu produto é a sua ideia. E aí ele disse, olha, tem gente que me vende projetos maravilhosos, mas sem entusiasmo nenhum. E eu digo, aquela pessoa, gente, se nem ela tá gostando daquilo, como é que eu vou gostar? Como é que eu vou fazer dar certo isso? Se nem ela tá tão afim. E aí ele também disse na mesma oportunidade que tem gente que chega com um projeto que ele nem acredita muito, mas a pessoa tá tão entusiasmada, acreditando tanto naquilo, acreditando tanto que aquilo vai dar certo, que aquilo é um produto massa, que aquilo tem vigor, que aquilo tem força, tem energia, que ele vai consumir aquela ideia, acredita e vai junto e compra aquele projeto da pessoa e embarca junto com ela pelo entusiasmo, pela alegria. Então, o que você for vender, venda com entusiasmo, venda com vontade, acredite naquilo, entenda que aquilo poderia ser para você. E, gente, nunca minta, não minta. Uma coisa que é muito importante é a gente não utilizar de argumentos que sejam falsos pra gente. Então, se eu vou vender uma coisa que eu sei que é muito cara, eu não posso dizer pra essa pessoa que tá barata. Eu lembro de uma vez que eu fui numa loja que a pessoa foi me vender uma calça que custava um salário mínimo. Pra mim, me ofende você me vender uma coisa, uma calça jeans que custa um salário mínimo. Me ofende no sentido de que eu não vou comprar. Eu fico pensando em famílias que são sustentadas com aquele valor. Famílias inteiras de 5, 6, 7 pessoas que vivem do valor que custa aquela calça. E não é um carro, enfim, é uma calça jeans. É uma calça jeans que custa um salário mínimo. Então não venha me dizer que é barato. Mas você pode me dizer que o tecido é legal, que é uma calça confortável, que vai durar 1000 anos, então vai compensar porque vai durar 1000 anos. Enfim, venha com outros argumentos, mas não venha me dizer que é baratinho, certo? Então a gente tem que ser coerente, a gente tem que ter bom senso também na hora de vender os nossos produtos para os nossos clientes. E também tem uma coisa importante que o teatro dá pra gente, que é a noção da postura que o seu cliente está. Quando a gente trabalha a nossa postura no teatro, a gente entende que postura que a gente coloca perante o mundo, a gente entende a postura que as pessoas estão também, a gente entende se a gente pode barganhar ou não. Vamos ver se eu sou clara aqui nisso. Você tem uma pessoa que quer muito comprar uma coisa, mas ela, sabe aquela história, quem desdenha quer comprar? Você fica atento pra isso. Então ela tá aqui, mais ou menos de lado, dizendo que o produto tá aqui, ó, e ela tá aqui. Não quero o produto, mas o corpo dela está inteiramente virado para o produto. Ela está ali, se você prestar atenção nas características, nessas técnicas de teatro que a gente aprende, enfim, em todo o contexto que eu dou as minhas aulas, você vai perceber que aquele corpo está virado
para o produto, que aquela voz está interessada no produto, que apenas tem um gestual que tenta passar a imagem de que não estou interessado no produto. Por que isso é importante? Para você saber até onde você vai barganhar. Porque às vezes nós, como vendedores, a gente baixa o preço sem necessidade. Porque a pessoa está interessada e ela vai comprar pelo preço que aquilo realmente merece, que aquilo vale. E a gente, claro, quer vender pelo melhor preço aquilo que a gente considera que tem um preço que é justo. Então, para você não descer demais ali o seu preço barganhando, prestar atenção na postura que essa pessoa tem diante de você, se ela realmente está interessada, se ela não está, que informações ela passa com o corpo, com o olhar, com os próprios argumentos. Escutar essa pessoa é fundamental. Bom, já falei aí da coisa de vender um medicamento caríssimo para alguém que não tem dinheiro, então saber como se portar também nessa situação, o interesse real que você tem. Essa semana eu recebi um SMS de uma farmácia falando que um remédio X que eu sempre compro está na promoção, com 30% até o final do mês. Nossa, eu me senti... Quais as chances de eu voltar a comprar nessa farmácia? Muitas! É uma farmácia que está preocupada em me dizer quando vai ter um medicamento barato. É bom para eles, mas é fantástico para mim comprar um medicamento com 30% de desconto. Então, eu já vou ter uma simpatia muito maior por essa farmácia, porque eu percebi que ela tem um interesse em mim, na minha venda, na minha compra, em vender para mim. Então, são esses detalhes de relacionamento. O que é que o marketing de empresas tenta fazer hoje? Mesmo que seja uma empresa gigante, como essa farmácia, não vou citar o nome, mas é uma rede gigante, criar um vínculo com essa pessoa, colocar ali no CPF qual medicamento que ela compra, colocar um computador para pensar para ele, criar esse relacionamento entre computador e pessoas, mas o fato é que o relacionamento está sendo criado e eu estou sendo convencida. Daqui a pouco, quando terminar aqui essa gravação, eu vou lá comprar meu medicamento com 30% de desconto. Tem uma coisa que é interessante, que é a gente mostrar um interesse para a pessoa além da venda. Mas isso tudo, gente, vem da empatia, que eu tô falando desde o início desse episódio do Falando com Ele. É o cuidado com o outro, a construção do relacionamento e o interesse real. Mas ela não é minha amiga, por que eu vou me interessar de verdade? Eu sou assim, gente. Eu acho que a gente tem que se interessar por todo mundo verdadeiramente, até o limite que não nos comprometa, porque eu já tem momentos em que eu me interessei tanto pelo outro que eu me prejudiquei. Isso eu já tenho aprendido a separar mais. Mas esse interesse real, ele é muito positivo, ele é muito bom. Receber alguém na sua loja, tá chovendo, a pessoa entrou molhada. Educação, gente. Essa empatia vem de educação familiar. Não é nem ensinar muita coisa, não. É simplesmente você relembrar daqueles ensinamentos da sua mãe. Pede para colocar o guarda-chuva no canto, oferece para ela ir ao banheiro se enxugar, descansar um pouco, uma toalha para se secar e senta e toma uma água, toma um café. Tá muito frio, serve um café. Perceber as necessidades das pessoas. E aí eu me lembro a praia do Porto da Barra em Salvador, que é um grande ensinamento. Se você tiver que aprender a vender, vai passar um dia lá no Porto da Barra, que você vai ter lições maravilhosas de venda. A gentileza lá chega ao ponto que quando você sai da praia, quando você vai subir a escadinha lá para sair da praia, tem uma pessoa com uma vasilha na mão, um regador de planta com água do mar para lavar os seus pés antes que você suba, que você vá para o seu carro, pegar um Uber, um ônibus, o que quer que seja, sem estar totalmente cheio de areia nos seus pés. Então a pessoa vai lá e lava o seu pé. Com que custo? 0, o custo da água do mar. Com que gentileza? 10. O custo que ele tem ali é da vontade, da criatividade, da gentileza. E claro, você não tem como não dar um trocado a essa pessoa por essa gentileza. Geralmente a pessoa que te atendeu ali naquela praia, que vai fazer isso por você, você dá um trocado, e quando você voltar você vai lembrar, como eu tenho amizades lá com diversas pessoas que trabalham. Tiganá é um exemplo. Quem for na Praia do Porto da Barra, procure Tiganá, que esse cara é 10, tá sempre atendendo a gente com muito carinho, com muito cuidado. E a criatividade que tem também, porque o lado artístico, ele é muito importante. Quando a gente consegue associar a arte a qualquer coisa que a gente faça na área de vendas, também é muito bacana. Porque aquilo que eu digo, áreas específicas só vão interessar aos pares. Se eu trabalho, sei lá, com ferramentas, se eu tô uma linguagem completamente técnica, sobre parafusos, sobre isso, sobre aquilo, eu vou conseguir fazer com que a outra pessoa tenha interesse em mim, que também entende daquelas ferramentas. A gente vai conversar ali na mesma linguagem, porque os dois estão falando o mesmo vocabulário. Mas a arte é para todo mundo. Em qualquer segmento, a arte cabe. E eu digo isso também lembrando da Praia do Porto da Barra, em que a gente tem os vendedores. Eu mesma já fui fazer matéria com o João do Camarão, que eu citei no início do vídeo,
João do Camarão é um cara que vende camarão no espetinho. E ele tem música. Eu sou João do Camarão. Olha o camarão no espeto, camarão é no espetinho. Ele tem umas frases, uns versos, e ele vai cantando com alegria. E não tem como não comer o camarão do João no espetinho. Tem gente que faz música com queijinho também, o queijinho na brasa, que agora eu não vou me lembrar de todas. E o famoso clássico picolé capelinha, que quem é da Bahia, quem é de Salvador especificamente, conhece muito bem. Olha o capelinha, picolé capelinha. E aí são estratégias também que eu vou falar pra você do grito. Eu tava falando da criatividade, né? Da arte, como João do Camarão, que tem o Papai Noel lá do Porto da Barra também, que tá sempre vestido de Papai Noel, o gorrinho pra vender. Então, usando de criatividade, de música, pra atrair a nossa atenção. Agora, na praia tem uma coisa que é o grito. E esse grito na praia, ele me interessa. Porque na praia a gente não tem o Maomé que vai até a montanha. Eu não vou até a loja. É a loja que tem que vir até a mim. Que tem que vir até mim. Então, se eu tô deitado tomando sol com o olho fechado e eu não ouço, olha o picolé capelinha, olha o queijinho, eu sou João do Camarão, camarão é no espetinho. Talvez eu perca aquele momento de, peraí, eu quero camarão, eu quero queijinho, eu quero picolé, de ter aqueles produtos deliciosos ali na minha mão, porque eu não tava ouvindo e eu não ouvi não tava vendo e eu não ouvi aquele grito. Agora, por exemplo, eu sou uma cliente que se passar numa loja, é um real no microfone, vem tudo por 10, tudo por 10. Aquilo me irrita, dá vontade de ir embora e não passar naquela loja. Então, também tem estratégias. Quem é o seu público? Te interessa gritar naquele momento? Não te interessa gritar? Isso também faz parte da empatia. Se eu pudesse resumir esse vídeo aqui de vendas numa frase, eu resumiria numa palavra, eu resumiria na palavra empatia, que aliás eu acho que é um resumo de quase tudo que eu falo, porque quando a gente se liga no outro, quando a gente tem conexão no outro, quando a gente percebe que o outro precisa da gente, a gente tem muito mais chance de ter um relacionamento mais sólido, mais claro, e que funcione, e que seja eficiente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa bacana aqui pra falar pra vocês que eu tenho anotado, pra não esquecer. É aquela história de fazer analogia também com conquistar uma pessoa. Você vendeu o seu produto, você vendeu o que tem de melhor no seu produto. Você tá afim de um cara, você tá afim de uma mulher, de um homem, enfim. Você tá afim de alguém e você talvez não seja a mais interessante, ou mais bonita, mais inteligente da turma, ou enfim. Mas o que você tem de bom? Que pegada que você vai ter de autoestima pra passar ali pra aquela pessoa, pra fazer com que aquela pessoa se interesse por você? Então, que recurso é esse que você vai utilizar? A mulherada sabe que tem um negócio de recurso de prender o cabelo, né? De fazer um coque, que diz que quando você olha pro pescoço da pessoa, o pescoço vira pra você. Enfim, as estratégias são muitas. Mas aí, o que você vai fazer que interesse a essa pessoa de uma maneira bacana? Mesmo talvez se convencendo que você não é a melhor pessoa daquele grupo para interessar o outro, você não é mais bonita, mais inteligente, enfim. Mas eu tenho certeza que você vai tirar de algum lugar dentro de você uma coisa bem interessante para convencer o outro. A mesma coisa faça com o seu produto. Que interesse ele pode gerar naquele comprador? Que interesse ele pode gerar verdadeiramente naquele comprador? Bom, já falei de associar negócio à arte, porque a arte é universal. João do Camarão, que eu não podia deixar de falar nele. E uns conselhos finais aqui para você conseguir efetivar sua venda da melhor forma possível. Entenda o status do seu comprador. E o status, não sei se você teve a oportunidade de ver outro episódio do Falando com Ellen, que eu descrevo que são esses status nos exercícios de teatro. O status 5, que é aquele status da soberba, da arrogância, até o status 1, que é o status completamente tímido, amuado, uma pessoa que não se relaciona, que quer sumir do mundo. Perceba o status daquela pessoa para você ver de que forma você vai conseguir chegar e até sem se machucar. Porque às vezes é uma pessoa muito arrogante, mas você quer fazer aquela compra, você quer fazer aquela venda, você quer que aquela compra exista na sua loja. Então, que forma você vai chegar àquela pessoa sem se machucar? Porque às vezes dá vontade mesmo de, sai daqui, você é uma pessoa muito arrogante. Mas não se incomode tanto e perceba as estratégias para que você atinja seu objetivo final, que é conquistar aquela venda. Então, também pense nisso, até porque o outro é só o outro. Ele também deve estar com os problemas dele, às vezes até está fingindo uma soberba que ele nem tem, que a única forma que ele tem de aumentar a autoestima dele
tentando de fora para dentro se engrandecer. Pense nisso também, tá? Então perceber o status da pessoa, usar o olhar muito para conseguir extrair dessa pessoa informações necessárias para que você efetive a sua compra. Gente, efetive a sua venda. Efetive a sua venda de um jeito que você chegue nos argumentos corretos para essa pessoa, porque você olhou, você escutou, você entendeu, e aí sim, você engatilha um pensamento no outro, um fato no outro, um argumento no outro, para tentar conquistar, encantar e vender o seu produto para essa pessoa. E por último, que tipo de produto você vende? Que emoção está implícita nesse produto? Você vende um celular? Você vende uma calça, um batom? Você vende um remédio? Você vende um pneu de carro? Que emoção está implícita? Quais as necessidades que estão implícitas na compra daquele produto? No caso de quem vai comprar mesmo. Por que ele precisa comprar aquele produto? Se concentre nisso, tá bom? E boas vendas. Vendas não só de produtos, mas vendas de ideias, vendas de amizades, de relacionamentos, negociações, para que você tenha negociações em que seja sempre bom para os dois lados, em que todo mundo saia feliz. Beijo e até o próximo Falando Comigo.